Olá, amigo e amiga do cooperativismo brasileiro. Nós estamos de volta aqui mais uma vez com Conversa com JC. Hoje vamos conversar com um dos líderes cooperativistas do ramo crédito do Brasil. Uma pessoa que tem história, tem muito para contar para a gente. E tem, inclusive, princípios, base cooperativista, o que é muito interessante. Vamos conversar com o senhor Moacir Krambeck, que é o presidente da Cooperativa de Crédito ViaCred e também presidente do Sistema Verticalizado AILOS. Inclusive, recentemente, não tão recentemente, houve uma troca de nome, a nomenclatura era Secred, virou AILOS. Nós vamos conversar isso tudo com ele no decorrer dessa entrevista. Começa agradecendo ao seu Moacir, um dos grandes líderes. Sabemos que, principalmente em tempos de pandemia, ele é muito demandado, com certeza. No entanto, agradeço muito ele estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seu Moacir. Está tudo bem com o senhor? Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre o cooperativismo. Para mim é sempre uma satisfação muito grande. Muito bom, vamos conversar sobre cooperativismo. Hoje é 1º de junho de 2020, eu sempre gosto de frisar, para você que vai acompanhar o vídeo, que vai ficar aí no canal do YouTube, poder ter uma ideia quando é que foi e ter até, logicamente, um posicionamento do que aconteceu anteriormente, do que aconteceu depois. Seu Moacir, eu sei que o senhor não gosta muito de falar de ti, das suas origens e tal. O senhor, mas é sempre interessante, até porque, de maneira geral, as pessoas às vezes não conhecem. Conhece a pessoa hoje, mas não conhece a origem. O senhor é nascido em Blumenau, Santa Catarina, é isso? Sou nascido em Blumenau, mais precisamente no bairro da Velha, e vivo aqui há muitos e muitos anos. Nasci e vivi aqui o tempo inteiro. Não saí daqui a não ser para estudar ou ir para algum lugar, algum curso, alguma palestra. O senhor é filho de imigrantes? Eu sou filho, teoricamente imigrante, mas na segunda geração ou terceira geração, porque o meu pai é de origem alemã, mais precisamente o pastor disse que é dinamarquês, eu não tenho certeza muito disso. Correto. Então vou naqueles que me dizem porque eu não fui procurar da onde na verdade, o meu pai surgiu, os pais deles. Mas meu pai e minha mãe, meu pai era pedreiro, minha mãe era costureira de uma empresa de confecção. E eu, a partir deles, comecei a estudar, a me dedicar bastante, cheguei a ser economista, tenho hoje 3 filhos, Sou casado, tenho 3 filhos, casado há mais de 50 anos, Um homem e uma mulher, é um fato importante. E tenho 3 filhos, um é engenheiro eletricista, outro é engenheiro civil, e o mais novo é médico e agora secretário da Saúde da cidade de Blumenau. Olha que interessante. E quando é que, na vida do senhor, o senhor encontrou o cooperativismo? Isso aconteceu desde criança ou foi depois no decorrer da sua profissionalização? Não, foi no decorrer da profissionalização, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, Hoje seria até proibido, mas no meu tempo poderia trabalhar. Comecei a trabalhar com 12 anos e fui aprendendo muitas coisas, Convívio das pessoas, porque eu fui jornaleiro, engraxate, encanador, ilustrador de moto, caixeiro, viajante, fiz uma porção de coisas. E acabei me transformando me formando mais em economia, estudando mais economia e, portanto, acabei trabalhando muito tempo em empresa capitalista, ou seja, concentradora. Evidentemente, nesse caminho, lá pela década de 80, eu comecei a conhecer mais de perto o cooperativismo. E vi que o mundo pode ser muito diferente daquele mundo que eu tinha visto. Que a gente pode mudar o mundo e pode fazer muito mais pelas pessoas. E aí eu comecei a estudar com profundidade o cooperativismo. Comecei a atuar dentro da Cooper, que é uma cooperativa de consumo, e acabei fazendo uma carreira na ViaCred. Comecei lá como conselheiro fiscal, como conselheiro de administração e cheguei a presidente do conselho de administração. Mas discuti muito porque eu tenho uma equipe extraordinária. Não posso deixar de falar isso porque essa minha equipe é fantástica. Trocamos ideias e concluímos
que esse era o caminho do cooperativismo. Apesar de ler todos os livros e tudo que você pode imaginar sobre o cooperativismo, cada um tem um pedaço. E nós queríamos montar um tipo de cooperativa em que fosse a verdadeira filosofia cooperativista, ou seja, aquela dos 28 probos pioneiros de Rochdale Limitada, que queriam que a sociedade vivesse de forma um pouco diferente e que valorizasse mais as pessoas e, por consequência, você teria o resultado. O senhor citou a ViaCred. ViaCred é hoje, eu estava até observando números aqui, a maior cooperativa em número de cooperados, cooperativa de crédito do Brasil, mas em número de ativos totais também já suplantou, inclusive, a Credit Citrus, correto? Exatamente. Hoje ela é a maior cooperativa de crédito do Brasil. Correto. Mas não era assim, né? Não Não. era assim, porque lá no início do século, lá pelo ano 2001, ela tinha aproximadamente 10 mil cooperados. Hoje tem 560 mil cooperados. Portanto, na cidade de Blumenau, ela tem mais de 50% da população blumenauense. E nos municípios vizinhos, há municípios em que ela tem uma participação muito maior ainda do que essa. Ok. Eu queria ir lá na origem da ViaCred, porque o senhor e as pessoas mais ao sul do país, especialmente de Santa Catarina, né, mas do sul de maneira geral, conhecem muito bem a ViaCred. Pessoas que a gente começa a subir, né, para Sudeste, Centro-Oeste, nem todo mundo conhece. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa história dessa maior cooperativa de crédito do Brasil hoje, em número de ativos, em número de cooperados. Ela nasceu como? Vem de onde, seu Moacir? Na verdade, ela surgiu através do presidente da companhia aérea, que na época o seu Ingo Ehring conhecia o cooperativismo alemão, tinha passagens, porque ele era de origem alemã e visitava a Alemanha periodicamente todos os anos e queria trazer alguma coisa que pudesse resolver. Ele era mais conhecido como um paizão e ele precisava encontrar uma coisa que ajudasse os seus colaboradores. E foi lá, em 1951, ele visitou a Renner, aqui no Rio Grande do Sul, que também tinha uma cooperativa tipo dentro da empresa. E ele mais 19 constituíram, na época, a Crediere, hoje ViaCred, né? Para servir aos seus cooperados, ou seja, para que os cooperados as pessoas pudessem comprar sua carroça na época, sua bicicleta, financiasse ela com a possibilidade de pagarem num espaço de tempo em que era possível fazer isso. Portanto, daí surge a ViaCred em 1951, através desses 20 pioneiros, que na verdade não eram mais gerentes, mais diretores da empresa. O seu Ingo juntou um pessoal que podia dar apoio inicial à cooperativa. E ela foi crescendo, mas como ela estava fechada dentro da empresa, ela só atendia funcionários do Grupo Ehring. Mas com a mudança que vinha acontecendo no país, na verdade as pessoas estavam muito mais voltadas ao empreendedorismo, quer dizer, muitos próprios colaboradores da Ehring começaram a deixar a empresa para montar suas próprias empresas. Evidentemente, a ViaCred, ou o Crediere na época, tive que, vamos abrir as portas aqui, porque a sociedade aqui da região sempre tratava a ViaCred como um banquinho da Ehring, mas todo mundo queria ser sócio dela. E ela não podia, porque ela era fechada. Mas como o seu Ingo era um visionário, ele, quando constituiu a cooperativa, ele constituiu uma cooperativa tipo Lusate, que hoje se traduz na linguagem atualizada por cooperativas de livre admissão. Evidentemente, como ela ficou fechada por decisão do Conselho, a partir de nós começamos a atuar mais de perto e começamos a ver que se era bom para os colaboradores da Aéreo, por que não era bom para toda a região do Vale do Itajaí? E aí começamos a abrir as portas para a sociedade, principalmente começando com os aposentados, que se aposentavam na Aéreo, né? E evidentemente queriam continuar sendo cooperados. E aqueles que deixavam por alguma razão, ou seja, por vontade própria ou por demissão, gostariam de continuar trabalhando com a cooperativa. E, evidentemente, a gente começou abrindo as portas para esse pessoal. E aí começou a vir toda a cidade onde nós estávamos presentes. Não eram muitas, mas hoje, depois com o tempo, fomos crescendo, fomos ampliando a área de ação, e hoje estão presentes temos a área de atuação em 24 municípios, mais 3 em Curitiba, 4 em Curitiba, dá 28 municípios, mas estão presentes em 26 municípios, eu acredito.
E todos eles crescendo com uma participação muito grande. Mas o que faz a diferença não é ser o fato de ser uma instituição financeira. O que faz a diferença é ser cooperativa de fato e de direito. Ou seja, nosso negócio são as pessoas, não importa quem eles sejam. Não se tem nenhum tipo de discriminação, não se tem nenhum tipo de pré-julgamento. Todos têm o direito de ser sócio dela. E a nossa obrigação é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Esse é o propósito. E tanto é que o propósito da Via Crédito é unir pessoas para transformar a vida. Okay. Esse é o propósito dela. Então, a instituição financeira aqui atrás, está atrás, claro, para atrair as pessoas, mas depois nós temos a obrigação de transformar essas pessoas. Ok, seu Moacir. E a gente conhece, eu particularmente conheço, né, o sistema Ailos, no qual está a Via Cred. Conheço um pouquinho da sua administração, da administração do Conselho de Administração, e sei da preocupação desse lado social, do exercício do verdadeiro cooperativismo. No entanto, a gente percebe em alguns momentos que algumas cooperativas, e não vamos citar nome de cooperativa, logicamente, elas se distanciam um pouco do exercício dos valores, dos princípios. O senhor comunga dessa ideia que essa coisa acontece também e acaba confundindo a cabeça das pessoas com relação ao que é uma cooperativa de crédito? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho absoluta certeza que essa confusão existe, porque muitas tenderam para o lado mais econômico e financeiro, mas o verdadeiro cooperativismo tem como econômico e financeiro a consequência, não a fonte. A fonte são as pessoas. Evidentemente que atrapalha um pouco, né? Porque as pessoas não conhecem, não sabem com profundidade, na verdade, o que é o cooperativismo, por causa dessas posições de algumas cooperativas. Mas eu acredito que as coisas estão mudando, o pessoal está mudando o pensamento, está voltando às origens, porque começaram assim, se distanciaram, mas eu tenho a impressão de que nós temos uma participação muito forte também no SECO, na Organização das Cooperativas Catarinenses. O SECO é o Conselho Especializado do Crédito do Brasil. E esse pessoal está começando a voltar às suas origens, ou seja, vamos voltar a ser ao qual nós viemos, para o que nós viemos. Eu tenho a impressão de que no futuro essas coisas vão caminhar pela mesma direção. Ok. O senhor citou uma pessoa que eu gostaria, até em função do jeito como o senhor fala dele, de prestar uma homenagem. Mas eu gostaria de prestar essa homenagem tendo o senhor falando um pouquinho do perfil daquele que o senhor disse que era um visionário, que era o senhor Ingo Hering, ou Hering, né? Como que o senhor chegou a trabalhar com ele? Cheguei, trabalhei alguns anos com ele. Ele tinha sempre uma preocupação com seus colaboradores, era uma preocupação muito grande. Isso eu percebi em conversas que eu tinha com ele. E, evidentemente, ele queria trazer soluções para esse pessoal, para que as pessoas estivessem trabalhando com tranquilidade, sem preocupações de ordem financeira, que trouxesse alguma outra coisa que pudesse atrapalhar a vida das pessoas no trabalho. Portanto, ele era, no meu conceito, um paizão, né? Evidentemente que ele queria proteger o rebanho dele e, evidentemente, muitas vezes eu discutia até com ele, dizendo para eles assim, que ninguém precisa de dois pais, um chega, né? Já é o suficiente, mas nem sempre eu consegui convencer. E ele escreveu muito nos jornais, aqui ele escrevia muito, mas a preocupação básica dele era com o seu rebanho. Ou seja, nós chegamos na Hering a ter 13 mil colaboradores. E ele protegia esse pessoal todo, queria dar a eles a oportunidade. Tanto é que surgiu, através dele, a Coop, que é a Cooperativa de Consumo, como um armazém reembolsável, porque na época em que isso surgiu, nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, com dificuldade das pessoas adquirirem alimentos. Então a empresa buscava alimentos, colocava esse alimento para as pessoas recebiam o alimento, pagava no final do mês, mas a preço de custo. Ele comprava em grande quantidade e conseguia vender a preço de custo para que os seus colaboradores tivessem alimentação, mesmo numa situação mais difícil, porque lá em 1944, 45, as coisas eram complicadas. Ok, que coisa boa, né? Fica aqui a nossa homenagem, né, ao seu Ingo Hering, à família dele, até, né, pela sua fala, foi um visionário.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como que a ViaCred foi crescendo, as demais cooperativas que com ela passaram a se somar num sistema verticalizado para a construção daquele que primeiramente foi chamado de sistema Sicredi. Como que se deu esse progresso? Na verdade, isso começou lá no final do século passado, ou seja, lá pelo ano de 1998, por aí, quando o Banco Central, por uma resolução deles, quis acabar com as cooperativas do ZART do Brasil. E a ViaCred era uma cooperativa do ZART. E foi nessa oportunidade, deu 2 anos para que essas cooperativas virassem cooperativas de crédito mútuo, e aí nós constituímos hoje a Credicoop, na época a Creditexto. Para que, se isso vingasse, nós migraríamos todos os nossos cooperados para essa cooperativa de crédito mútuo. Mas isso não vingou porque houve um movimento nacional e fez com que o Banco Central demovesse o Banco Central dessa ideia, mas ele, quando aceitou as 13 que havia no Brasil. Não aceitaria novas cooperativas. Bom, nós já tínhamos constituído a Creditexto, hoje a Credicoop, então estava andando muito bem, funcionando adequadamente, e nós precisávamos encontrar alguma central que pudesse se dedicar mais ao crédito urbano, porque o crédito rural estava, de certa forma, coberto, mas o crédito urbano tinha muito por crescer, e essa era a visão que nós tínhamos. E fomos visitar os outros sistemas, mas eles estavam muito mais voltados ao crédito rural. Aí as 3 cooperativas que nós tínhamos aqui em Blumenau também, a Concred, que é uma cooperativa de micro e pequenos empresários, essas 3 cooperativas se uniram para constituir a Central Sicredi, que são necessárias 3 cooperativas para constituir uma central e 3 centrais para constituir uma confederação. E ela foi constituída em setembro, mais precisamente em 13 de setembro, se eu não me engano, aprovada pelo Banco Central em outubro e entrou em funcionamento em novembro daquele mesmo ano, ou seja, 2002. E aí tinha as 3 cooperativas, atendia as 3, mas como ela começou a aparecer no site dela, apareceu distribuída aí para várias regiões, e muitas se interessaram em se filiar e até em constituir cooperativa. Nós estávamos preparados para as 2 coisas. E aí teve cooperativas de outros estados que também queriam se vincular, especialmente aqui do Sul, e aí nós pedimos ao Banco Central autorização em 2008 para atuar. Nós primeiro começamos a atuar só no estado de Santa Catarina, e pedimos em 2008 autorização para atuar nos 3 estados do Sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí começou a crescer o número de cooperativas. Então, às vezes, crescia 3 por ano, 4 por ano, e chegamos a 13. Tínhamos até mais, mas já incorporamos uma ou outra. Estamos hoje com 13 cooperativas. As 13 cooperativas somam 860 mil cooperados e 9 bilhões de ativos, aproximadamente isso. E estão presentes nos 3 estados do Sul. Por exemplo, nós temos cooperativas nossas com postos de atendimento no Paraná, no Rio Grande do Sul. Temos cooperativas aqui no estado de Santa Catarina, aliás, mais presentes no estado de Santa Catarina, especialmente lá no litoral, mas também algumas presenças no oeste. E esse crescimento todo se deveu muito ao desenho da nossa central, que era muito mais voltada, como eu disse, sobre os princípios e valores cooperativistas. Esse era o nosso alicerce. E essa era a fonte de todos os nossos cooperados e de todas as cooperativas que se filiassem a nós. Tinham que comungar, evidentemente, desta filosofia, que era a filosofia cooperativista, já de há muito tempo, e algumas cooperativas, como nós dissemos antes, andaram se desviando, mas nós mantivemos a trajetória que havia sido desenhada lá no final do século XX. Ok. O senhor falou uma situação que eu gostaria, se fosse possível, de explorar um pouquinho. Até porque muitas das pessoas que estão chegando ao cooperativismo, especialmente o cooperativismo de crédito hoje, não têm noção do que aconteceu. O senhor disse que a ViaCred nasceu como uma cooperativa do tipo Lusat. As cooperativas do tipo Lusat são cooperativas basicamente de livre admissão, que tiveram origem a partir de Luigi Lusat, na Itália.
Mas era uma cooperativa de livre admissão. Mas durante muito tempo no Brasil, essas cooperativas tiveram algum tipo de perseguição, a ponto mesmo de a autoridade financeira colocar explicitamente nas normas, né, que eram proibida a abertura de cooperativas do tipo Lusat. Em alguns momentos houve até pressão para fechamento daquelas que já existiam. O senhor chegou a viver isso e tem uma ideia do porquê que houve essa dificuldade para com a ampliação, o trabalho das cooperativas do tipo Lusat? Não, vamos começar a história antes de 64, que quem administrava as cooperativas era o Ministério da Agricultura. Correto. Já não tinha, né? Só em 64, com a Constituição do Banco Central do Brasil, nós começamos a ter a divisão, né? Quem administrava e coordenava as cooperativas de crédito passou a ser o Banco Central. E só em 1971 nós tivemos a Lei Cooperativista, 5764, que rege todos os ramos do cooperativismo. Correto. Isso mudou essa tal da perseguição, né? Porque antes era uma coisa meio clandestina, né? Não tinha lei, tinha autorização, fazia o Ministério da Agricultura, não tinha lei que dava suporte. A partir de 71, ela passou a ter uma lei que dava amparo ao desenvolvimento do cooperativismo, e tanto é que na Constituição de 1988 ela passou a ser parte e figurar dentro da Constituição brasileira. Isso deu um outro caminho ao cooperativismo. Mas antes era muito complicado e realmente era difícil, porque fazer uma Lusat em tempo, sem uma lei, mas amparada pelo Ministério da Agricultura, a batalha com as instituições financeiras tradicionais foi muito grande. Sofreu-se bastante, muitas tiveram muitos problemas, até tiveram uma série de problemas, até fecharam algumas delas, mas algumas sobreviveram a esse caminho, né? E uma delas sobreviveu é a Via Crédito. Além disso, tem uma cooperativa também de outras regiões aí que também sobreviveu. Mas a maioria era rural na época. Lusat não tinha muito. Como eu disse para o senhor, no final do século passado, ou seja, lá pelo ano 1998, tinha 13 cooperativas Lusat no país. Correto. Portanto, eram muito poucas, né? Sim, verdade, tem razão. O senhor disse que o sistema Sicredi começou com 3 cooperativas singulares, né, com a quantidade mínima de cooperativas de acordo com os dispositivos da 5764, a lei de 1971. E depois, como que a coisa foi crescendo? Outras cooperativas se interessaram? Ou o sistema Sicredi começou a fazer um trabalho de abertura de novas cooperativas? Como que foi esse progresso? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: muitos grupos, especialmente a Associação Comercial e a CDL, ou seja, a Associação de Lojistas, em vários municípios, quiseram desenvolver a própria cooperativa deles. E, evidentemente, procuraram a central e se a central dava apoio para a Constituição. E aí, nesse processo todo, nós começamos a estruturar a constituição de cooperativas novas. Aí começamos algumas em Florianópolis, outras em Lages, em São Bento, e aí foi espalhando aí pela cidade, e alguma outra vieram, que já existia e vieram, ou que estavam num outro grupo e pediram a saída de lá e se filiar ao sistema secreto. Nós demos todo o apoio para que eles conseguissem avançar e crescer, se desenvolver. Estávamos e estamos estruturados para isso. A central estava preparada para isso. Portanto, esse avanço foi de constituição e também de filiação de outras cooperativas já existentes. Correto. Chegou o momento, né? Tem quanto tempo? 2 anos que o sistema Sicredi virou Ailus? 2, 3 anos, é isso? É, mais ou menos isso. Nós tivemos um grupo, nós tivemos alguns problemas com o Sicredi, porque o Sicredi se confunde muito com o Sicredi, né? E as pessoas confundiam muito. E também ela não dizia muita coisa do que nós éramos. Então, nós constituímos um grupo de colaboradores e contratamos uma empresa de publicidade, uma empresa que trabalha com marcas de São Paulo, para ajudar no desenvolvimento de uma nova marca que nos identificasse. Porque, o que quer dizer Ailus no final, né? Porque muita pergunta vem dizendo, que negócio é esse? Isso aí. Na verdade, Ailus vem de origem inca. Os incas que viveram aqui nos Andes tinham uma estrutura mais ou menos como o cooperativismo nos nossos tempos de hoje, apesar de eles não saberem nada de cooperativismo. Mas eles
funcionavam como se fosse uma cooperativa. Na verdade, eles tinham a central deles, que eles chamavam de UOMA. Eles tinham, aliás, desculpa, a confederação que eles chamavam de UOMA, as centrais que eles chamavam de CURES, e o agrupamento de pessoas que eles chamavam de AIDOS. Quem detinha a ferramenta e a semente eram as centrais, que distribuíam aos AIDOS para que eles produzissem a sua necessidade. E a regra era simples. Se você trabalhar, você come. Se você não trabalhar, você não come. E as guerrinhas que haviam na região, nesses embates entre as tribos, todos os vencidos faziam parte desses atos. Aliás, a gente pode olhar como foi o desafio desse povo se um dia alguém for visitar Machu Picchu e olhar de cima como é que alimentava um povo produzindo em costa de montanha. Isso serviu de nós, porque nós somos um grupo de pessoas que juntos queremos resolver o problema de nós todos. Essa era, na verdade, a função, e esse nome acabou identificando exatamente o que nós somos. Ok, seu Moacir, legal. E aí houve a transformação para o sistema AILOS, justamente por ter uma identidade melhor, acabar com essas dificuldades da semelhança, inclusive fonética, né, do nome do sistema com outros sistemas. Ok. O senhor está no cooperativismo há quanto tempo? Olha, se eu falar para vocês, da década de 80, dá uns 40 anos. 40 anos. Eu não queria contar para você que fosse 40, porque você vai saber a minha idade, aí fica meio complicado, né? O pessoal vai saber a minha idade. Mas eu devo estar por volta dos 40 anos envolvido com isso. Não diretamente só a partir do século XXI. Ok. O que é que o senhor acha de grandes transformações no cooperativismo de crédito nos últimos 20 anos do Brasil? O que é que o senhor acha que avançou? O que é que melhorou, seu Moacir? Na verdade, o que deu muita oportunidade ao cooperativismo foi o próprio Banco Central. Ao abrir as possibilidades, que antes eram cheias de amarras, cheias de dificuldades, quando ele abriu as possibilidades e criou novas resoluções que permitiram que o cooperativismo avançasse, ele começou a mostrar e crescer com mais velocidade. E também porque as cooperativas começaram a chegar mais nas universidades, nas escolas, para mostrar a essa sociedade o que eles estão, para que eles estão aqui e para que vieram. E essa juventude começou a entender o que era o cooperativismo. E nós fizemos isso muito aqui na cidade de Blumenau, ou nos municípios aqui onde a cooperativa tem presença, a Via Crédito tem presença, nas universidades, escolas, e estamos ainda o tempo inteiro junto com eles, levando para eles uma série de conhecimento além do cooperativismo. Ok. A Via Cred, né, em relação às demais cooperativas de crédito do Brasil, ela é a maior cooperativa, ela está numa situação extremamente privilegiada. No entanto, estar numa situação privilegiada traz também responsabilidades, né, eu acho que muito maiores do que as demais. Eu queria ouvir o senhor um pouquinho, né, eu trabalho muito com cooperativismo no Brasil todo, converso muito com dirigentes, com pessoas, né, como o senhor atua, e às vezes as pessoas chegam a comentar que uma grande cooperativa convivendo no sistema com cooperativas menores acaba gerando muito conflito. E o senhor administra a Via Cred, que é a maior cooperativa do sistema AILOS, e é presidente da central, né? Como é que o senhor vê essa situação da convivência, né, e até, logicamente, da gestão de conflito entre uma cooperativa grande como uma Via Cred e as cooperativas menores que fazem parte do sistema? Na verdade, nós não temos tido muitas dificuldades. Por quê? Porque a Via Crédito passa a ser um modelo a ser copiado. E as cooperativas novas se espelham muito nela. E ela dá a eles a oportunidade deles copiarem e estarem junto com eles, contribuindo para o desenvolvimento das próprias cooperativas. Isso tira qualquer ciúme, digamos assim, né? Portanto, eu não tenho tido maiores problemas, as cooperativas estão se entendendo bem, e a Via Crédito servindo de modelo. Eu acho que é um modelo bom, que é a maior cooperativa e cresceu em ritmo muito grande, e evidentemente pode servir muito a essas novas cooperativas que estão surgindo por aí. Ok. O senhor já estava à frente do sistema AILOS na crise de 2007 e 2008?
Já. Eu queria que o senhor fizesse uma certa relação entre as duas crises, né? 2007 e 2008, se a gente tirar a pandemia, talvez tenha sido a maior última crise que nós tivemos. É E verdade. essa pandemia, né? Quais as diferenças entre as duas crises, seu Moacir? Na verdade, a primeira foi uma crise muito mais de ordem econômica, né? Ou seja, o país não cresce, não anda, não vai. Mas o cooperativismo tem sempre a grande oportunidade quando acontecem as crises dessas, porque ele é diferente, e ele pensa diferente, e ele está muito próximo da sociedade, portanto, ele conhece os seus cooperados. Isso facilita relações, tanto é que os cooperativos normalmente têm crescimentos maiores quando há crise, porque as pessoas encontram amparo com muito mais facilidade. E não é diferente agora que nós estamos nessa pandemia aí. As pessoas vão ao banco, o senhor deve ter ouvido aí algumas conversas na televisão, coisa que valha, de que disponibilizaram tantos bilhões e não chegaram os bilhões nas pessoas. Correto. A quem deveria chegar. Muito pouco chegou. O cooperativismo faz isso com muita perfeição. Ele chega muito próximo, porque ele conhece as pessoas e sabe das necessidades das pessoas e não está aí para endividar as pessoas, mas sim para resolver o problema deles. Isso ajuda muito, pelo fato de ele estar junto. E nós não passamos maiores dificuldades nesses períodos todos. Ok. Nesse momento, seu Moacir, como é que o senhor está vendo, né? A Viacred trabalha também com empresas, né? Especialmente as micro, pequenas empresas. E no sistema Ailos tem várias outras cooperativas, inclusive praticamente especializadas em pessoa jurídica, né? Até porque nasceram em associação comercial, nasceram em associações de empresários. Como é que está o empresariado com relação a essa diminuição de atividade, em alguns momentos, inclusive, a inatividade mesmo daquele segmento em que atua aquele empresário? Como que o senhor está percebendo a reação e a reação mesmo do empresariado, especialmente na região onde vocês atuam? Na verdade, dificuldades vamos ter. Não tem a menor dúvida que esses empresários, especialmente micro, pequeno empresário, empresário individual, têm uma dificuldade muito grande porque normalmente não tem capital de giro para suportar uma parada dessa envergadura. Mas nós, como estamos junto deles, vamos verificar com eles, discutir com eles o melhor caminho e a melhor forma para que eles continuem trabalhando, mesmo que esteja parado, mas que não feche as suas unidades e continue gerando emprego. A gente está aí para contribuir e não para matar o nosso cooperado. Nosso negócio é esse. Nunca pensamos, mesmo em épocas difíceis, quando o cara está inadimplente, outras instituições, o cara vai lá e liquida com ele. Nós não fazemos isso. Mas, ao contrário, nós vamos tentar encontrar uma solução para resolver o problema dele. E fazemos isso comigo, pequeno empresário, empresário individual, que estamos fazendo aqui até agora. E continuamos crescendo mesmo na pandemia. Tivemos crescimento de ativos, crescimento de operações de crédito. Então, mesmo com essa dificuldade da pandemia, aí, nós continuamos crescendo. Claro que podemos ter problema lá na frente, nós sabemos disso e estamos preparados para isso. Quando a retomada lá na frente, você agora deu um balão, né, nos pagamentos da maioria das pessoas. Evidentemente, quando começar a pagar, vai ter algum problema, nós temos certeza disso, mas nós estamos aí para continuar ajudando essas pessoas. Nós vamos ajudá-las para que não sofram consequências mais graves, porque, evidentemente, a maioria das empresas brasileiras vai passar por dificuldades muito grandes. Não tenho dúvida disso, né? E as cooperativas de crédito, de maneira geral, o senhor é um economista, eu vou utilizar um termo da sua economia, né? As cooperativas acabam atuando de maneira contracíclica, né? À medida que os bancos, por exemplo, acabam de alguma maneira dificultando que o crédito chegue a quem precisa, as cooperativas, no sentido contrário, elas acabam chegando, elas não vão nem ao governo pedir ajuda, elas saem tentando resolver o problema, né, seu Moacir? É isso mesmo, não tem a menor dúvida. Evidentemente que a gente também, através do Sistema Nacional, está pedindo que o Banco Central e até o Ministério da Fazenda comece a olhar as cooperativas com outros olhos, que elas podem fazer muito mais do que as próprias instituições financeiras convencionais. Estão mexendo com isso, o Banco Central está mexendo bastante, então provavelmente vamos sair, já estão saindo coisas que facilitem
o desenvolvimento das próprias cooperativas e até ajuda aos nossos pessoas físicas e empresários. Legal. Eu não vou perder a oportunidade de perguntar ao senhor a sua opinião sobre duas pequenas situações contempladas na proposta de alteração, de atualização da Lei Complementar 130/2009, né, e a proposta, o texto de proposta de alteração foi encaminhado no dia 10 de março deste ano ao Congresso Nacional, e tem duas situações no projeto que eu gostaria de ouvir o senhor, a sua experiência, né, larga experiência, é um dirigente exitoso, administra, né, a maior cooperativa de crédito do Brasil, né, é dirigente de um sistema verticalizado, né, que tem nome, tem profissionalismo, trabalha os princípios e valores cooperativistas. Uma das coisas previstas no texto encaminhado ao Congresso Nacional é a possibilidade da flexibilização do Conselho do Conselho Fiscal para cooperativas que têm Conselho de Administração e Diretoria Executiva, né? Ou seja, permitindo até que cooperativas que tenham Conselho de Administração e Diretoria Executiva não tenham Conselho Fiscal. O que o senhor acha desta medida, desse encaminhamento que, logicamente, vai ser discutido pelo Congresso, seu Moacir? Na verdade, inclusive, nós temos uma mãozinha ali dentro, né? Porque o Banco Central queria, na proposta inicial, que não tivesse mesmo Conselho Fiscal. Aí nós, lá no SECO, no Conselho Especializado do Crédito, junto com o Banco Central, propomos que fosse facultativo. Correto. Quem quiser, tenha. Quem não quiser, não tenha. Porque você já tem duas funções. O próprio Conselho passa a ser o fiscalizador das operações da diretoria. Porque quem executa a estratégia é a diretoria. E o Conselho normalmente passa a cobrar a execução da estratégia e também a própria fiscalização da própria diretoria. Portanto, às vezes daria sobreposição. Mas nós dissemos, olha, deixa quem quiser tenha, quem não quiser não tenha. Não há necessidade, nós vimos que não havia necessidade, mas pedimos ao Banco Central, olha, não dá para cortar de uma vez, não dá para generalizar. Há cooperativas que vão ter a necessidade de ter o Conselho Fiscal, outras não terão. Depende do tipo de profissionalização que elas estiverem. Correto. E parabéns ao senhor, aos dirigentes do cooperativismo de crédito aí. Eu pelo menos entendo que é uma das melhores saídas do que acabar com o Conselho Fiscal de um momento para outro, da mesma maneira que o senhor já disse, né, que as lideranças via SECO se posicionaram o contrário. A outra coisa que eu gostaria de ouvir o senhor, seu Moacir, é com relação aos conselheiros independentes. O projeto que está no Congresso também permite que as cooperativas tenham nos seus conselhos de administração pelo menos um conselheiro independente, né? Independente é aquele que não é do quadro de associados, é uma pessoa que vem de fora para contribuir. Qual que é a sua posição sobre essa matéria, seu Moacir? Eu posso dizer para o senhor que eu não concordo muito com isso, porque como é que eu vou ter alguém que trabalha dentro de uma cooperativa e não é cooperado, não é sócio dessa cooperativa? Isso seria uma operação com terceiro. Nós discutimos isso muito e ninguém está muito favorável a essa possibilidade de ter. Porque no meio cooperativista há profissionais altamente qualificados. Não há necessidade de trazer um terceiro de fora. Afinal de contas, é uma vontade do cooperado. E o cooperado é quem escolhe os seus dirigentes. Então, nós não fomos muito favoráveis a essa ideia junto ao Banco Central e acredito que também não vai vingar tão fácil, porque nós temos um fator importantíssimo, não pode esquecer, o ato cooperativo. Correto. Esse ato cooperativo é feito somente com cooperado. Se você atender, mesmo que ele seja um conselheiro e não seja cooperado, seja independente, ele operar com essa cooperativa, ele trará mais problema para a própria cooperativa, porque tudo isso deixa de ser um ato cooperativo, passa a ser uma operação comercial convencional. Então, eu tenho a impressão de que isso não vai vingar. O senhor teria um conselheiro que não necessariamente é associado da cooperativa, não é isso mesmo? É isso mesmo, e isso não tem muito sentido. Do ponto de vista de ter relações comerciais com a cooperativa ou as suas operações, ele nem poderia ter justamente por quebrar a questão do ato cooperativo, que tem repercussões, inclusive, tributárias, né? Na verdade, se ele fosse fazer, e até poderia fazer operações cooperativas, só que a cooperativa tem que separar a operação dele das demais.
Tem que ter um Correto. balanço com duas operações, dois relatórios. Um relatório com não cooperado e outro relatório cooperado. Isso só traria mais complicado e custaria muito mais caro. Correto, seu Moacir. É interessante ouvir o senhor como dirigente, como líder com relação a essas questões. Uma outra coisa é, para onde está indo o cooperativismo de crédito brasileiro, na sua opinião, seu Moacir? Na verdade, nós temos aí aproximadamente 11 milhões e meio de cooperados, e na grande maioria estão no Sul e no Sudeste. Mas o Nordeste está meio esquecido, né? O cooperativismo lá não anda, não desenvolve. E aí o Banco Central, evidentemente, convocou o cooperativismo de crédito brasileiro e desafiou o cooperativismo de crédito brasileiro, abrindo todas as possibilidades para que ele terminasse 2022 com o dobro de cooperados. É um belo de um desafio. De 11 milhões chegar a 22, a 23 milhões de cooperados em 2022. E, evidentemente, avançasse para o Nordeste. Isso criou, também na própria Lei 130, algo de diferente. Tem uma área de ação e uma área de atendimento. São duas coisas diferentes. A área de ação é onde ela está localizada e os municípios estão localizados. Mas com o advindo do digital, ela pode ser um cooperado lá do Nordeste. Não tem problema nenhum aqui atuando aqui na região aqui ou de outra região brasileira. E você pode estar sendo sócio de uma cooperativa aqui do Sul e receber todos os benefícios que recebe um cooperado que reside e tem domicílio aqui. Essa é a ideia que o Banco Central também disponibilizou na própria Lei Complementar 130. Isso vai facilitar que o cooperativo aqui do Sul avance mais e comece a desenvolver também o Nordeste, que é um povo que merece cooperativas de alto desempenho, que são um povo que eu conheço também muito bem lá, o pessoal. Eu trabalhei na empresa que tinha empresa lá, e às vezes eu acho que fazer cooperativismo lá é muito importante para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e eles serem a fonte do problema e a solução do problema. Ok. O sistema Ailos tem interesse em fazer atendimento virtual ou presencial no Norte e Nordeste brasileiro? Nós estamos discutindo no Conselho a possibilidade de abrir a área de ação para todo o território brasileiro. Esse deve ser uma ação meio rápida e não vai demorar muito tempo a proposta para que a central atue no Brasil inteiro. E, evidentemente, aí vamos ter o virtual e vamos ter o presencial. Ok, seu Moacir, eu te agradeço muito, sei o quanto o senhor é uma pessoa ocupada, né? Eu deixei a entrevista andar, eu percebi que está travando em algum momento, mas deixei andar, depois a gente vê a qualidade como ficou. Gostaria de deixar aberto, né, o espaço para o senhor registrar as suas palavras finais, falar aí com os brasileiros a respeito do cooperativismo. Por favor. Bom, no meu ponto de vista, o Brasil precisa caminhar fortemente para o cooperativismo, aí teremos esses problemas todos que acontecem no país, e as pessoas de um lado e do outro. Eu acho que o cooperativismo pode unir mais esse povo, pode fazer com que o povo encontre soluções. E eu lembro sempre da frase de John Kennedy, quando tomou posse. John Kennedy disse: não pergunte o que os Estados Unidos vai fazer por vocês, mas o que vocês vão fazer pelos Estados Unidos. E eu espero que nosso Brasil também seja assim. Mas para fazer isso, ele precisa estar unido na busca de soluções que possam resolver e tornar esse país mais justo. Convoco todos vocês aí para fazerem parte do cooperativismo, porque o cooperativismo tem como princípio a justiça. Muito bom, Paulo. Sabe as palavras do senhor Moacir Krambeck, presidente da ViaCred e do sistema Ailos, né? Um sistema sediado, está trabalhando mais ao sul do país, mas como ele mesmo disse, já há uma discussão interna, inclusive, assim como todos os sistemas de crédito cooperativo estão fazendo, até para ajudarem o Banco Central dentro da agenda, né, BC-REST, de que o cooperativismo de crédito também avance de uma maneira mais efetiva para o Norte e Nordeste brasileiro. Muito obrigado ao senhor, seu Moacir. Agradeço enormemente nesse tempo que o senhor passou conosco. Agradeço a você que está com a gente neste vídeo. Eu sempre peço, se for possível, se inscreva no canal,
né? Vai lá também, dá um like, porque é sempre interessante para a gente viabilizar esse canal de conversas dos dirigentes, dos técnicos do cooperativismo brasileiro com você. Tá bom? Agradeço muito você que esteve conosco e com certeza nós nos encontraremos no novo JC, Conversa com JC. Abraço e até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau.